You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized. Olá, sou o professor Daniel Sampaio e juntamente com meu colega professor Edivaldo Vieira, somos alunos do mestrado profissional do ensino de física do programa realizado pela Sociedade Brasileira de Física no polo da Universidade de Brasília, UNB. Nós estamos hoje apresentando um trabalho para a disciplina de termodinâmica do professor Ademir e professor Fábio. Nosso intuito aqui é falar sobre a equação de Van der Waals para o ensino médio, podendo transportar para o ensino médio uma linguagem simples de gases reais. Antes de entrar na equação de Van der Waals, vamos falar um pouco da vida de Van der Waals. Johannes Diederik van der Waals, um holandês nascido na cidade de Leiden em 1837. Estudou na escola típica da Holanda, onde não tinha acesso à universidade. Por volta dos seus 19 a 24 anos, realizou um curso equivalente no nosso país, aqui no Brasil, o magistério, que permitiu a ele lecionar no ensino médio. Em 1865, veio a primeira proposta para que ele ensinasse em uma escola programada pelo governo holandês para a classe média alta. Lembrando que, a partir de 1862, ele começa a estudar matemática e física nas universidades. Porém, como ele não tinha habilidade nas línguas de latim e grego, ele cursava de forma informal. Em 1866, um ano após ele começar a lecionar na escola de ensino médio, ele vira diretor dessa escola. E nesse mesmo ano, passa a mudar a lei do governo holandês, onde permite o ingresso nas universidades. Então, Van der Waals entra no doutorado e defende sua tese sobre a continuidade dos estados líquido e gasoso. Em 1873, ele consegue o título de doutor. Em 1877, aí sim, ele é nomeado como primeiro professor de física da Universidade de Amsterdã. Aposenta-se com 70 anos de idade e em 1910 ele recebe o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho das forças de interação entre as moléculas de um gás. Morre a 85 anos em Amsterdã em 1923. Então esse é um aparato curto, mas importante sobre a vida de Van der Waals. Nós vamos ver agora o que estimulou a Van der Waals a criar a sua equação. A sua equação surgiu através de um estudo por base dos gases ideais, onde acharam equívocos nas leis geral dos gases ideais. Sua equação foi construída a partir da lei dos gases ideais. Mas o que chamou a atenção em Van der Waals? A lei dos gases ideais, apesar de ser muito útil, ela não consegue explicar algum comportamento específico dos gases reais. Lembrando que gases reais são aqueles gases onde a interação entre as moléculas não é desprezível. Esses equívocos são o seguinte: na lei dos gases ideais, não se consideram as interações moleculares o que interfere na pressão real. O volume ocupado por um gás será zero quando a temperatura aproximar-se do zero absoluto para pressões finitas. Essas considerações entram em desacordo com os experimentos.
onde lá nos experimentos avaliam que comportamentos de alguns gases a baixas temperaturas ocupam volume, porém entram em liquefação, tornando-se sólidos. Nós temos exemplos do nitrogênio líquido, do CO2, do gelo seco e outros mais. Outros equívocos encontrados e que estimulou a construção da equação de Van der Waals foi o volume das moléculas que deve ser levado em consideração. Lembrando que esse item será apresentado pelo professor Edivaldo no decorrer da nossa aula, com mais detalhe. As isotermas nem sempre são hipérboles. Nós temos a apresentação de dois gráficos, onde esse gráfico representa os gases ideais e verificamos que no gráfico as isotermas são todas hipérboles, enquanto que nos gases reais, representados por esse gráfico, nem todas as isotermas são hipérboles. Nós encontramos as hipérboles a temperaturas altas. Quando se baixa as temperaturas, lembrando aí, os gases reais vão liquefazer, tornando sólidos. Por isso, não há a produção de isoterma hipérbole. O detalhe é que ele levou em consideração que diversos gases, uma gama muito grande de gases, como o nitrogênio líquido, ele não se comporta como um gás ideal para baixas temperaturas. Até que para altas temperaturas, esses gases se comportam como gases ideais, como a gente vai apresentar daqui a pouco. Porém, duas coisas ele levou em consideração para que a pressão e o volume sofressem adaptações consideráveis. Primeiro, o raciocínio que ele levou em consideração foi que as moléculas de um gás, elas interagem umas com as outras, seja a longa distância, a média distância e a curta distância. O que significa que essas interações moleculares implicam na consideração inclusive dos volumes dessas moléculas. Gases a altas temperaturas, como eu disse agorinha, esses gases acabam se comportando como um gás ideal. Nós vamos trabalhar aqui, nós optamos trabalhar aqui usando essa estrutura, usando a constante de Boltzmann, que é a razão entre R e NA. O R é a constante universal dos gases perfeitos, dos gases ideais, e o NA é o número de Avogadro, que você já conhece, que é o número de moléculas que existem dentro de um mol. E esse N é o número de moléculas. Vai ser mais fácil a gente trabalhar assim, acredite. A priori, eu vou buscar uma equação conhecida lá no ensino médio, que ela é assim, ó, PV igual a nRT. Todos que passam pelo ensino médio, que conseguem ver toda a grade do ensino médio proposta para aquela etapa do ensino, eles acabam vendo essa equação. Lá em gases, pressão, volume, número de mols. Isso aqui é a constante universal dos gases, isso aqui é a temperatura em Kelvin. Mas, essa equação para nós aqui, nesse momento, eu vou partir dela, dessa equação e chegar nessa equação. Não é? Mas para isso eu vou levar em consideração as inquietações de Van der Waals. Porque, na verdade, em determinadas condições, especialmente de temperatura, a gente deve levar em consideração interações moleculares, que eu vou te explicar bem legal isso daqui agora. Muito bem, essa equação aqui eu vou fazer uma modificação, porque eu não vou usar N nessa equação, como você está vendo ali do lado. Eu vou usar a ideia de que o número de moléculas que compõe um gás, uma certa massa gasosa, nada mais é do que o número de mols vezes o número de moléculas que compõem um mol, que é o número de Avogadro, que todos nós já conhecemos. Muito bem, a partir daqui
eu faço uma modificação nessa equação, tornando desse jeito aqui. Ó. No lugar de N, vou colocar N sobre NA, N sobre NA, vezes R vezes T. Olha o R sobre NA que eu disse agorinha, que a gente vai chamar, ou que chama-se, essa razão nada mais é do que a constante de Boltzmann, ok? Essa equação fica assim, olha só, de uma forma muito legal da gente conversar, porque aqui nós temos o número de moléculas, ok? E é o que a gente vai conversar ao longo aqui do nosso raciocínio, certo? Número de moléculas e não número de mols. Isso aqui é a constante de Boltzmann, isso aqui é a temperatura. Tá, como eu disse para você, Van der Waals levou em consideração que o volume de cada uma das moléculas, lembrando que as moléculas não são definitivamente hoje mais consideradas como bolas de bilhar, né? Então tem a estrutura delas que nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas são moléculazinhas, então se a gente pegar bem aqui assim no cantinho, nós vamos deixar isso daqui permanentemente aqui, para que a gente use como nosso recursozinho imagético, né? Aqui dentro nós temos moléculas, né? Essas moléculazinhas possuem volumes consideráveis, né? Se o volume dessas moléculazinhas aqui for considerável, a gente vai chegar à conclusão que a primeira adaptação que nós vamos fazer é sobre o volume, né? Vamos ver como é que fica esse volume real, que nós vamos chamar de VR, beleza? VR. Eu acho que dá para você visualizar, porque o volume ideal, o volume que era considerado anteriormente pela equação dos gases ideais, o volume ideal, esse volume ideal, ele é menor que é o volume disponível, porque se eu levar em consideração o volume das moléculas, o volume disponível vai ser menor do que o volume real, não é? Então, se eu levar em consideração o volume das moléculas, o volume ideal vai ser menor que o volume real. Equacionando isso, não é? Equacionando, olha como fica. Tranquilo, VR é igual a... Vou colocar o VI aqui, porque na verdade eu vou modificar o meu VI. O meu VI vai ser o meu VR menos alguma coisa. Menos alguma coisa porque o VI é menor que o VR. E o VR sendo maior, eu tenho que subtrair de alguma coisa. De que eu vou subtrair? De um volume de uma molécula, eu vou chamar de um parâmetro B. Vou chamar esse volume de um parâmetro B. Não é? Volume de uma única molécula. Não é? No gás nós temos quantas moléculas? N. Né? N. Então seria um parâmetro B vezes N moléculas. N moléculas. Eu acho que fica razoável esse raciocínio, né? Tá lá. O nosso volume aqui, o volume ideal, seria o nosso volume real, menos esse volumezinho que levou-se em consideração o volume das moléculas. Uma outra coisa que a gente tem que modificar para a gente chegar na equação dos gases reais de Van der Waals é a pressão. Nós fizemos isso para o volume. Agora a gente vai ver como que a gente vai modificar essa pressão. Então, inicialmente, nesse segundo tópico aqui da nossa reconfiguração dos gases ideais para os gases reais, tratando agora, vamos ver o que a gente fala sobre a pressão real, né? E um símbolozinho para isso vai ser o PR, né? Voltando de novo à nossa caixinha que a gente havia desenhado, bem aqui no cantinho, ó. A nossa caixinha é um bom recurso visual, né? Tá aqui, e aqui tem as moléculazinhas. No momento anterior nós falamos que o volume de cada uma dessas moléculas aqui, ó,
o volume dessa, de todas essas moléculas, no modelo de Van der Waals, esse volume deve ser considerado. Mas por que esse volume é considerado? Porque, antes de tudo, ele nos disse que as interações moleculares devem ser consideradas. E isso vai ter uma implicação direta na pressão do gás. Exatamente porque um monte de gás, na vida real, vários, eu coloquei alguns aqui para você, vários a baixas temperaturas não funcionam como um gás ideal, né? Então tá, se as interações moleculares a baixas temperaturas entre essas moléculas aqui, ó, essas interações moleculares aqui são levadas em consideração, significa que a energia atrativa entre elas é relevante aqui, em detrimento, como se fosse o contrário, para altas temperaturas, o que prevalece é a energia cinética de translação desses moléculas. Aqui, o que vai prevalecer mais do que isso é a energia de interação, de atração entre essas moléculas. Como que a gente pensa sobre isso, né? E como que essa energia vai interferir na pressão? Primeiro a gente pensa assim, essas interações entre as moléculas vai diminuir o número de colisões, porque elas vão ser mais consideráveis do que a energia cinética de translação. Então, se diminuir o número de colisões contra as paredes dos recipientes e contra elas mesmas, isso significa que eu vou ter uma redução da pressão. Então a pressão ideal, lembra que a gente fez isso para o volume. Então a pressão ideal, que a gente vai ajustá-la, essa pressão ideal vai ser o quê? Maior do que a nossa pressão real. Vou colocar só o R, porque a gente tinha feito isso para o volume. A pressão ideal vai ser maior do que a nossa pressão real do gás. Nesse sentido, se a gente for equacionar, se isso é maior que isso, vamos propor uma equaçãozinha e me acompanhe para ver se isso é razoável para você. A pressão ideal é a pressão real mais alguma coisa. É essa alguma coisa que a gente tem que correr atrás agora. A ideia que nós temos é, se essas interações elas são expressas em formas de energia, então vamos pensar em energia. E depois a gente organiza isso daqui. Bom, para uma molécula eu tenho uma energia potencial associada a ela. Lembrando que não é apenas essa molécula que interage com essa. Então, se eu destacar essa molécula aqui age sobre ela, interfere na energia potencial dela, todas as outras moléculas que estão em torno dela. Traduzindo o que eu quero te dizer, essa energia potencial para uma molécula, eu vou colocar um parâmetro A, que se refere à intensidade dessa interação, multiplicado por uma densidade volumétrica de moléculas. Não sei se é razoável. Então eu tenho a energia associada a uma molécula, é um parâmetro, esse parâmetro nos mostra, ou esse parâmetro nada mais é do que a indicação de uma intensidade dessa energia, ou dessa interação. Dessa forma, se eu tiver para várias moléculas, para várias, ou para todo o gás, entenda bem, me acompanhe, para todo o gás, temos, olha só como que fica, 2 pontos, essa energia que eu vou chamar de usão, você concorda que é essa energia aqui, multiplicado pelo número de moléculas do gás? Então todas as moléculas possuem essa energia. Então vai ficar assim, N vezes essa energia, AN sobre V.
Então essa energia aqui vai ficar assim, ó. Olha aqui. U é igual a vezes N ao quadrado sobre V. Não é isso? Olha lá. Essa é a energia potencial atrativa associada a todas essas moléculas. Bom, aí você me pergunta como que a pressão ou essa energia interfere na pressão do gás. O que nós podemos fazer? A gente parte da identidade termométrica, dessa identidade que eu vou apresentar para você aqui, ó, que du dV é igual a menos P. du é a derivada da energia no volume. Se a gente conseguir fazer isso daqui, eu já tenho a minha variação de pressão. Vou modificar essa estrutura de propósito para ficar assim, quer ver? Essa pressão ou esse acréscimo de pressão associado a essa energia nada mais é que menos du dV. Né? Derivar isso no volume é tranquilo. Porque essa equação aqui, ó, pode ficar meio cheio aqui, mas dá uma olhadinha aqui em cima. Essa equação pode ficar assim, ó, U em função de V a N ao quadrado vezes V elevado a menos 2. É como se fosse y de x igual a uma constante vezes x elevado a menos 2. Derivar isso daqui é muito trivial, né? Uma das derivadas mais simples. Fazendo isso, ó, nós temos que esse acréscimo de pressão vai ser menos, vou colocar aqui embaixo, esse acréscimo de pressão vai ser menos, derivando essa equação, vai ficar menos, aí elevou esse V aqui, eu coloquei menos 2 aqui, mas é menos 1, né? Porque aqui é 1. Então vai ficar menos 1, que eu não vou colocar, a N ao quadrado V menos 1 pela regrinha de derivação, que você pode encontrar em qualquer livro de matemática aí no ensino superior, é tranquilo, menos 2, olha aí. Se eu reescrever isso daqui, pode ficar assim, ó. Olha aqui, a pressão como fica, olha o checkmate, menos com menos morre, vai ficar a N ao quadrado sobre V ao quadrado. Né? Esse é o nosso raciocínio, é razoável. A gente joga aqui agora, vou dar uma puxadinha aqui para a esquerda, reescrevendo isso, fica a pressão inicial, ou a pressão ideal, é igual à pressão real. Olha aí, agora eu estou ajustando a nossa equação dos gases ideais para os gases reais. Mas aquele acréscimo de pressão devido a essa energia. Né? Olha como fica. A N quadrado sobre V ao quadrado. Olha como é que ficou a nossa pressão ideal. E o processo é simples. Ó. Esse primeiro termo aqui, olha lá, é a pressão real do gás, mas isso aqui era o ideal, não é? Esse acréscimo aqui é o acréscimo de pressão devido à interação atrativa entre as moléculas do gás a baixas temperaturas. Aqui também a gente fez a mesma coisa para o volume, que você viu e que você acompanhou. A gente chega então nessa equação aqui dos gases reais, apenas fazendo esses ajustes aqui. Essa linguagem é acessível para você que está no ensino médio, com exceção dessas derivações. Mas essas derivações aqui são simples da gente tratar em sala de aula. Mas agora vamos a alguns casos particulares, né? Essa equação aqui vai apresentar e vai mostrar aquilo que o professor Daniel mostrou agora e é sobre as isotermas. Então, duas considerações eu tenho que fazer. Para grandes volumes, para gases com volumes gigantescos, volumes muito grandes, né? Para grandes volumes, observe que esse termo aqui vai para zero.
E para grandes volumes esse termo torna-se desprezível. Então se você perceber que isso é desprezível e isso é desprezível, a equação dos gases reais, ela se torna igual à equação dos gases ideais para grandes volumes. E que, é claro, devido a para baixas temperaturas, né? Para altas temperaturas. Então assim, para você saber, quando é que a equação dos gases reais, elas se tornam a mesma, ou se torna a mesma equação para os gases ideais? Para grandes volumes, ou altas temperaturas, de acordo com as isotermas que o professor Daniel trouxe para a gente. Não é? Esse A e esse B são parâmetros. São chamados de constantes de Van der Waals. Essas constantes são empíricas, são obtidas experimentalmente. Isto é, para cada gás eu vou ter um par de constantes dessas. Ricochet, you take your